Olá, meninos, tudo bem? Nós vamos começar a nossa terceira semana de estudos do PET, né? Quem fala é a professora Ana e hoje nós vamos resolver alguns problemas que envolvem números inteiros. Olha só, no PET tem duas atividadezinhas, algumas situações problemas. E eu trouxe essas situações problemas para a gente discutir como que resolve, tá? Para facilitar para vocês também, para vocês relembrarem algumas coisas que a gente já havia visto em sala, né? Então, olha só, a primeira situação problema, que no dia 16 de 1 de 2018, em Washington, a temperatura mínima chegou a -4 e a máxima atingiu 6 graus. Qual que é a variação de temperatura nesse dia? Olha só, fez muito frio, né? Imagina, -4. Então, vamos entender esse problema. O que o exercício está falando? O exercício está me dizendo que a gente tem uma temperatura mínima, olha no nosso termômetro aqui, a gente tem uma temperatura mínima de 4 graus, ó, bem aqui. Como é que eu sei que é 4 graus? O zero está aqui, para cima do zero eu sei que é positivo, para baixo do zero eu sei que é negativo. Então, olha só, 0 graus para baixo, -1, -2, -3, -4. Tá bem nessa bolinha roxa aqui que eu marquei, né? Essa daqui foi a temperatura mínima daquele dia 16. E a minha temperatura máxima foi +6 graus. Ó, se foi +6 graus, quer dizer que ele está acima do zero, né? Esse sinal de mais aí, ele representa que está acima do zero. Então, como é que eu sei que essa bolinha roxa aqui é a minha temperatura máxima de 6 graus? Depois do zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui, né? Ele me pergunta, então, qual foi a variação de temperatura nesse dia? Meninos, quanto que eu andei do -4 até o +6? Qual foi a minha variação? Quanto que eu andei? Questão tranquila de fazer, não é? Então, essa vocês respondem, tá? A próxima situação, que é a situação 2, ela é uma situação financeira. Olha só, Pedro estava organizando suas finanças e percebeu que estava devendo. Ó, a gente já sabe que essa palavrinha é muito importante. R$ 52 na farmácia, 17 na padaria e 25 para seu amigo. Como poderia ser representada matematicamente essa situação? Ó, eu quero representar então uma dívida de R$ 25. Eu quero representar uma dívida de R$ 52, desculpa. Eu quero representar mais uma dívida de R$ 17 e eu quero representar mais uma dívida de R$ 25. Como que a gente representa isso aqui numa expressão? Colocando tudo isso aqui numa mesma linha, né? Vocês lembram como é que faz? E depois disso, qual que é o total dessa dívida? Quanto que o Pedro deve para todo mundo, né? É isso que ele quer saber. Ele quer saber o total dessa dívida. Se é uma dívida, quer dizer que o resultado vai ser o quê? Negativo, não é? E como que eu vou saber o valor dessa dívida? Vocês lembram aí como que faz? É tranquilo, né? A gente está somando dívidas, a gente está aumentando dívidas, né? A terceira situação, aí o dinheiro está indo embora, né? O dinheiro do Pedro está indo. Ele está devendo todo mundo. Na terceira situação, ela é um pouquinho mais complicada porque ela é um pouquinho maior para a gente ler e entender o que ela está falando. Um contador de uma empresa faz o acompanhamento das finanças que sofrem alterações várias vezes durante a semana. Nesse acompanhamento, ele verifica quais são os valores que a empresa tem, crédito ou arrecadação. Então, se a empresa tem dinheiro, né? E os valores que a empresa deve pagar. Se ela deve pagar, são os débitos que essa empresa faz durante a sua vida financeira, né? A diferença entre o crédito e o débito informa o saldo da conta. Crédito menos débito vai ser o saldo da conta. Esse saldo pode ser positivo e esse saldo pode ser negativo. Se o saldo for positivo, a empresa tem mais créditos. E se o saldo for negativo, ela terá mais débitos, certo? Então, veja as movimentações que ocorreram nas finanças dessa empresa e responda.
A primeira movimentação foi essa daqui. No início do dia, o saldo era de R$ 8.500. Ó, se não tem sinal de negativo aqui, quer dizer que era positivo, né? Então, ela tinha um crédito de R$ 8.500 e passou a ser de 2.300 negativo. Ou então, ela estava lá em cima, ela estava no 8.500, aqui em cima. Ela foi descendo, 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 descendo. Ela chegou no zero. Aí ela desceu mais um pouquinho, desceu mais um pouquinho, desceu mais um pouquinho, até no menos 2.300. De quanto que foi o débito? De quanto que foi o débito? Ó, a gente tem que pegar este valor aqui, né? E ver quanto que eu andei até chegar este valor aqui, certo? Na próxima situação, de novo, foi mais dinheiro embora. Na próxima situação, que foi na segunda movimentação desse dia, o saldo era de 2.300 negativo, né? E ele passou para 4.250 negativo. Então, olha só, ele já estava abaixo de zero, né? Ele já estava menos 2.300. Aí ele baixou mais. E ele chegou até o menos 4.250. Então, houve um depósito ou uma retirada de dinheiro? Eu depositei dinheiro ou eu retirei dinheiro dessa conta da empresa? E se eu depositei ou se eu retirei, eu quero saber de quanto que foi esse valor. Quanto que eu andei para chegar de menos 2.300 até menos 4.250. E a última situação é que depois esse saldo passou a ser de R$ 1.100. Ó, era de 4.250 negativo, tava aqui, ó, 4.250 negativo. Passou a ser de 1.100. Então, subiu, passou do zero, subiu e chegou no 1.100 positivo. Então, houve um depósito ou uma retirada. Eu coloquei dinheiro ou eu retirei dinheiro. E caso eu coloquei ou tenha retirado, quanto que eu fiz isso? Qual foi este tamanho que eu fiz de distância, né? Quanto que eu tive que andar do menos 4.250 para chegar no 1.100 positivo, certo? Basicamente, meninos, as atividades do PET dessa semana do 7º ano são essas 3 atividades, tá? E é bem tranquilo, não é mesmo? A gente já havia visto, mas essas atividades bem parecidas em sala, né? Principalmente relacionada a dinheiro, a temperatura, a nível do mar, né? Então é bem tranquilo de se fazer. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem procurar pelo WhatsApp. Se vocês tiverem como mandar um e-mail também, podem mandar um e-mail, meu e-mail está aí na tela, ou então no chat daquele website, no website que eu criei para vocês, tá certo? Qualquer dúvida, então, vocês me chamam e até a próxima. Fiquem com Deus, um beijo.